espartano hábil em divisão. Era um homem que sabia como imaginar a vitória e o sucesso, agindo e liderando seus companheiros rumo à vitória. Segundo historiadores, em apenas uma hora ele levou a guerra ao fim. Como ele fez isso? Foi por meio de batalhas e do derramamento de sangue? Certamente que não. Ele levou o inimigo a acreditar que eles tinham navios e homens emboscados no estreito de Dardanelos. Lá esperou por 4 dias até que seu inimigo achasse e tivesse certeza de que seu silêncio significava fraqueza e incapacidade para lutar. No quinto dia, quando os inimigos mandaram a maioria da tripulação à costa para pegar comida, o almirante apareceu subitamente, lançou os barcos ao mar e capturou quase toda a frota de 180 navios, sem disparar um único tiro. Nós somos como os antigos gregos, não temos um plano para a vitória, apenas tocando a vida para frente sem perder, mas também sem ganhar. Simplesmente lutamos em 500. Simplesmente lutamos. Em 500 a.C., um grande estrategista Sun Tzu escreveu: em toda batalha, um método direto pode ser usado para iniciar a luta, mas os métodos indiretos serão sempre necessários para garantir a vitória. Quando usa um enorme poder mental da imaginação para idealizar seu bem, você está usando o método indireto, assegurando sua vitória sobre os problemas da vida. Em lugar de lutar contra a pobreza, o fracasso e a limitação financeira, o que apenas multiplica os problemas, comece a usar o método indireto. Imagine silenciosa, deliberada e persistentemente o seu bem. O sucesso é criado primeiro na mente. No Gênesis, temos com José uma boa prova do poder da imaginação para o sucesso e para a prosperidade. Aprendemos com ele o que devemos e o que não devemos fazer com a nossa imaginação. Aos 17 anos, José acreditou ter poder sobre as situações com as quais sonhava. Em um de seus sonhos, os feixes de trigo dos seus irmãos se curvavam sob o feixe de José. Em outro sonho, o sol e a lua e as estrelas honravam José. Esses sonhos eram símbolos do domínio que José teria mais tarde, quando seria o primeiro ministro do Egito. José sonhou com poder e você também deve fazer isso. Ele sonhou com poder absoluto quando parecia não ter poder algum, e você também deve fazer isso. O sucesso é criado primeiramente na mente. Porém, José já cometeu o erro de contar seus sonhos aos seus ciumentos irmãos, que se ressentiram de suas pretensões e o venderam a alguns mercadores israelitas que estavam
se mantiver firme. A verdade sobre isso foi trazida à minha atenção por um executivo certa vez. Esse homem me revelou como a lei da imaginação foi capaz de levá-lo de um trabalho de motorista de caminhão a uma rica aposentadoria de 10 anos. Em 1940, esse homem era motorista de caminhão. Ele vivia em uma casa alugada com sua esposa e filhos. Eles não tinham nem mesmo um carro. Ganhava $25 por semana. E com isso a família mal conseguia pagar suas contas. Então ele tomou conhecimento do poder mental da imaginação e resolveu descobrir se ele era tão forte como diziam. Ele começou a conceber mentalmente o padrão de vida que desejaria para si mesmo e para sua família. Decidiu que queria ter seu próprio negócio. Uma casa confortável, espaçosa e pelo menos 2 carros. Decidiu desejar que sua esposa se sentisse livre para comprar qualquer coisa que quisesse, sem ter de catar moedinhas do dinheiro do mercado ou de fazer dívidas nos bancos da cidade inteira. Ele imaginou, de todos os modos possíveis, um alto padrão de vida e um alto rendimento para si mesmo e para sua família. Em um ano, ele já era gerente de vendas da empresa e não mais motorista. Porém, ele ainda não possuía a casa, o carro, o negócio próprio, nem independência financeira. Quando chegou o Natal daquele ano, ele disse à família: acho que no ano que vem, nessa mesma época, nós teremos nossa casa e nosso carro na garagem. Contudo, no Natal do ano seguinte, eles ainda viviam em uma casa alugada e não tinham um carro. Os filhos o lembraram da previsão do ano anterior e ele respondeu: não percam a esperança. Talvez eu tenha feito a previsão cedo demais, mas nós teremos essa bênção e logo. No Natal seguinte, a família já tinha se mudado para a casa nova e não havia apenas mais 2 carros na garagem. Esse homem declarou que depois que passou a imaginar o padrão próspero que desejava, enquanto ainda era um motorista de caminhão e ganhava $25 por semana, foram necessários 2 anos para convencer sua própria mente de que aquilo era possível. Aceitando essas ricas imagens mentais, disse também que depois que sua mente ficou completamente convencida de que ele podia ser próspero, foi como quebrar uma casca. O sucesso começou a chegar tão rápido que ele mal conseguia acompanhar. Foi então que a casa e os 2 carros apareceram. O homem também disse que ele levou 6 anos para atingir o seu objetivo. Porém, 6 anos depois de começar a imaginar a prosperidade em grande escala, ele o tinha conseguido no ramo de seguros. Em 10 anos, ele já havia ganhado tanto dinheiro que se aposentou. Concluiu assim a sua história sobre o poder mental da imaginação, dizendo: em 10 anos, passei de motorista
os arbustos que iriam embelezar a Unity School. Em 1929, dois dos edifícios, o Unity Tower e o Silent Unity, ficaram prontos. Por causa das condições econômicas no período de depressão americana, nenhum outro edifício foi terminado, pelo menos não pelos 11 anos seguintes. Ainda assim, Fillmore persistiu em sua visão, prosseguindo e trabalhando com paisagismo, até mesmo cobrindo com arbustos o local dos futuros prédios. Lembro-me de ouvi-lo contar na conferência de ministros como ele se sentava em seu escritório localizado na Unity Tower durante esses anos em que nada foi construído, e como olhava os terrenos vazios da Unity. Ele os imaginava como se todos os prédios já estivessem lá, visualizando cada um deles em detalhes. Depois de anos de sua imaginação fiel, a partir de 1940, vários outros belos edifícios foram construídos. A beleza da Unity Village é hoje apreciada por visitantes do mundo inteiro, que podem ver ali que o poder mental da imaginação é capaz de realizar. Os resultados de uma roda da fortuna. Na verdade, não há nada que a imaginação não possa conseguir, mas talvez você esteja se questionando. Eu não sou um perito no poder mental da imaginação para conseguir os resultados que você descreveu. Não há um método simples com o qual eu possa começar a treinar minha imaginação para produzir resultados assim. Sim, há um engenheiro na minha primeira turma de prosperidade.
Isso era a parte mais importante da sua roda da fortuna. Essa ideia era sua plataforma de lançamento. A partir do centro do círculo, ele desenhou 4 linhas, indo até a borda da circunferência, dividindo assim em quadrantes. Então ele deu um título a cada uma das 4 partes: negócio, família, social e diversões, e espiritual. Em cada uma dessas áreas colocou imagens dos resultados que desejava conseguir em todos os aspectos da sua vida. Por exemplo, na parte dos negócios, colocou imagens relativas ao cargo perfeito no ramo da engenharia, que ele queria conseguir como resultado de uma transferência de emprego que estava pendente. Abaixo dessa imagem colocou essas palavras: agora eu sou ativado e guiado pelo poder divino ao meu emprego perfeito, que eu realizo com perfeição e pelo qual recebo o pagamento perfeito. Agora o plano divino da minha vida toma forma em experiências concretas definitivas, conduzindo a perfeita saúde, felicidade, sucesso e prosperidade. Na área da família da sua roda da fortuna, colocou uma imagem de sua casa atual. Embaixo dela escreveu essas palavras: a divina inteligência direciona o comprador certo para esta propriedade. Todos os envolvidos são abençoados por uma troca justa e tranquila de valores, pois seria necessário vender a casa por causa da transferência do emprego. Ele também colocou a imagem de uma nova casa, acrescentando as seguintes palavras: a divina inteligência conhece a nossa necessidade, sabe onde está a casa certa e como manifestá-la para nós no tempo certo. Para ajudar sua esposa durante o período de transição e adaptação, ele que resultaria da sua transferência de emprego. O engenheiro também colocou em sua roda da fortuna uma imagem dela com as palavras: agora minha esposa está motivada pela inteligência e pelo amor divino. Ela também é guiada pelo amor divino, que agora se manifesta em cada experiência sua como perfeita saúde, felicidade, abundância e sucesso. Para sua própria habilidade de seguir adiante com fé nas suas novas experiências, ele colocou em sua roda da fortuna a imagem de uma porta e embaixo dela escreveu: quando a porta se fecha, outra maior e melhor se abre. Na primeira, intitulada Social e Diversão da sua roda da fortuna, colocou a imagem de uma praia com o oceano ao fundo, sobre a qual pôs as seguintes palavras: nós damos graças pelas férias divinamente planejadas, em condições divinamente planejadas, com provisão divinamente planejada e manifestada. Para sua prosperidade em geral, acrescentou:
Assim, a ordem divina estabelecida e mantida em todos os assuntos financeiros. Na última parte da sua roda da fortuna, a espiritual, ele colocou a imagem de uma igreja escrevendo: sou grato porque a fé habita em meu coração e porque sou divinamente guiado para a igreja certa na minha vizinhança. Então ele colocou sua roda da fortuna em todas as imagens e palavras em um lugar onde podia olhar para ela todos os dias com privacidade. Essas palavras e imagens simples ajudaram o poder mental e sua imaginação a trabalhar por ele. Em poucas semanas, foi informado de que sua transferência seria a maior promoção que já recebera. Pela primeira vez em sua carreira de engenheiro, ele gozaria de total liberdade de ação, respondendo somente ao vice-presidente da empresa. Ele continuou a olhar para sua roda da fortuna, tão confiante que sua casa atual seria vendida a tempo que ele e a esposa seguiram rumo a um novo emprego em um novo estado distante. Lá encontraram um novo lugar para viver. Marcaram então uma data para voltar e ajeitar a mudança de sua mobília. Uma data em que eles esperavam com confiança que sua antiga casa já tivesse sido vendida. Eles tinham tanta certeza de que isso aconteceria que até fizeram reservas do voo de volta para poderem estar presentes na venda de sua casa. Depois de marcar as datas e fazerem seus planos, tudo que eles esperavam começou a funcionar. E dentro do prazo, a casa foi vendida a tempo. Os móveis foram levados para o novo lar na data planejada. Depois de estarem estabelecidos, tiraram férias em uma linda região tropical, onde havia praias arenosas ao longo do oceano, assim como fora indicado na roda da fortuna. Em seguida, foram guiados à igreja perfeita para eles em seu novo bairro, como imaginado na sua roda da fortuna. Esse engenheiro provou, ao trabalhar com poder na imaginação, o que ele já sabia ser verdade em sua profissão. Os resultados têm de ser planejados e depois visualizados antes que possam se tornar realidade. Napoleão usava a lei da imaginação. Antes que você possa menosprezar esse exemplo, o de um homem fazendo a sua imaginação trabalhar por ele, deixe-me garantir que uma das figuras mais poderosas da história usou da roda da fortuna para ganhar muitas batalhas, e conquistar fama mundial. Napoleão mantinha um mapa enorme
os exércitos iam se encontrar, o ataque, o movimento do inimigo e até os erros que ele esperava que os adversários cometessem 2 meses antes de tudo acontecer em uma distância de 1000 km. Mas Napoleão encontrou o seu Waterloo porque usou de modo destrutivo essas técnicas tão poderosas para o bem quando usadas de maneira positiva. Isso virará a maré a seu favor. Portanto, se você quiser muito algo que parece fora de alcance, faça uma roda da fortuna. Esse é um método bastante poderoso, porque pode virar a concorrente dos seus pensamentos e expectativas. De eu não posso ter para eu posso ter. O desespero do desespero para a esperança, do desânimo para a coragem, do fracasso para o sucesso. Se você não quer fazer uma roda da fortuna para todas as áreas da sua vida, faça pelo menos para o seu principal desejo, para a maior coisa que você gostaria de viver na sua vida. Algo que até então lhe tenha escapado. Uma amiga minha fez o que ela chama de rodinhas da fortuna para um período de um mês. Nelas colocava imagens e frases relativas ao que ela precisava para aquele curto período de tempo. Ela diz que ao esperar resultados imediatos, sua mente parece ir atrás e trabalhar muito mais rápido para produzi-los, ao passo que, se ela faz rodas da fortuna para períodos mais longos, de algum modo sua imaginação não fica estimulada a fazer algo a respeito. Faça um caderno com os seus desejos. Se você não tiver tempo para fazer uma grande roda da fortuna, para ajudá-lo a mudar suas imagens mentais, talvez você prefira fazer como uma professora primária que eu conheço. Ela fez um caderno semelhante ao que carregava consigo o tempo todo em seu trabalho. Esse caderno
resultado completo e detalhado, ela podia então descartar o assunto em sua mente, sabendo que ele logo se manifestaria. Essa mulher descobriu que valia a pena o tempo e o esforço de imaginar todos os dias tantos desejos. Com o tempo, sua imaginação se tornou capaz de criar uma imagem completa e em detalhes. Na verdade, ela disse que, em geral, não precisava tornar nenhuma ou quase nenhuma atividade física para gerar o resultado. Imaginando, ela já havia feito quase tudo o que era necessário para conquistar seus desejos, sendo então o resultado facilmente atingido. Estou convencida cada vez mais de que a lei da imaginação é uma das mais fascinantes e poderosas. Quanto mais você a desenvolve, mais parece que o mundo inteiro se junta a você de maneira amistosa para alegremente assegurar que seus desejos sejam realizados. Você está imaginando o tempo todo. Certa ocasião, uma mulher, um tanto quanto cheia de si, muito indignada depois de uma palestra que eu dei sobre a imaginação, disse: "Eu não acredito em fazer imagens mentais. Isso não é nada mais que a força da mente." Tentei explicar que ela estava criando imagens mentais constantemente, quer estiver ciente disso ou não, porque a mente pensa através dessas imagens. É a ação natural do pensamento, mas essa mulher indignada apenas saiu. Mais tarde, comecei a receber relatos das dificuldades financeiras pelas quais ela estava passando. Finalmente, quando ela falou com um conselheiro da igreja sobre suas adversidades, ele lhe disse: "Você continuará a ter problemas financeiros até que mude suas imagens mentais. Você está pensando, falando, imaginando a limitação financeira e colhendo os frutos dessa atitude. Mude as suas imagens e pense, fale e imagine a abundância. Assim a terá." Desta vez, a mulher estava desesperada e assim começou a imaginar resultados prósperos. Em pouco tempo, ela começou a experimentá-los. No devido tempo,
satisfazer, mesmo que você as tivesse. O que pertence aos outros nunca se encaixa em nossas necessidades. Em vez disso, quando você vir algo que outra pessoa tem e que você deseja, não deve cobiçá-lo mentalmente, nem imaginá-lo à força para você. Você precisa perceber que o bem que aquela pessoa tem, este que exerce fascínio sobre você, é apenas uma indicação de que um bem semelhante está a caminho para você. Para ajudar a isso acontecer, declare a si mesmo: eu também estou em contato com a fonte dessa prosperidade, e seu equivalente divino está vindo agora para mim. Eu aceito com gratidão. Bênçãos semelhantes indicadas por Deus aparecem agora em meu caminho. Elas são satisfatórias e apropriadas, e por isso eu agradeço. Em verdade, não há perigo em usar o poder mental da imaginação quando você o faz de forma altruísta. Só quando você o usa com egoísmo, tentando obter algo que quer à força, é que o poder acaba se dando mal. De modo semelhante, você nunca deve imaginar para outra pessoa o que não quer para si mesmo, pois a imagem mental que você envia sempre voltará para você. Em vez disso, você deve sempre imaginar a saúde, a felicidade e a riqueza para os outros, assim como o faz para si. Imaginando sucesso em problemas familiares. Uma mãe atormentada cujo filho estava tendo um comportamento especialmente perturbador senta-se todos os dias imaginando como ela queria que ele fosse. Ela pensava nele em pé, cercado por luz e amor, calmo, pacato, confiante, harmonioso e feliz. Essa mãe parou de tentar obrigar seu filho a ser do jeito que ela queria, fosse por meio de palavras ou atitudes. Aos poucos, ele começou a expressar as qualidades imaginadas por sua mãe, tornando-se calmo, pacato, confiante e harmonioso como ele desejava. A mudança foi tamanha que em poucos meses ele mal parecia a mesma criança. Observei conversando com várias mulheres cujos maridos tinham cometido erros, interessando-se por uma outra mulher, que isso quase sempre havia acontecido depois que a esposa começara de fato a imaginar que seu marido estava interessado em outras mulheres. Uma dessas mulheres, cujo marido já havia cometido esse erro no início do casamento, veio até mim com muita pena de si mesma. Ela já estava passando pela terceira experiência da outra mulher. À medida que eu lhe fazia perguntas, percebi que ela sempre tinha imaginado o que faria se tal coisa acontecesse. Desde o início do seu casamento, em pouco tempo aconteceu. O padrão se repetira. O padrão se repetia